Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao Barueri na Rede. Eu, Vinícius Almeida e Décio Trujillo falaremos notícias da cidade e hoje em especial falaremos de uma coisa de trânsito, mas não necessariamente do trânsito. Falaremos acerca de uma empresa de trânsito. De transporte público, né? Exatamente. Vamos falar sobre a questão do transporte público, que é uma questão muito importante para o morador de Barueri, né? E a partir de um episódio triste que aconteceu na terça-feira, dia 29 agora de agosto, que foi um acidente lá na região do Jardim Califórnia, de um ônibus que perdeu o controle, não sabemos se por excesso de velocidade ou foi um problema de freios. Ele perdeu o controle ali na rua 13 de Maio. E adentrou numa casa, é isso? E só parou depois de dar uma batida bastante forte na casa de moradores ali do Jardim Califórnia. Esse acidente suscitou, mais uma vez, uma onda de queixas e críticas contra o transporte público em Barueri, Vinícius. O Barueri na Rede recebeu centenas de mensagens relacionadas a esse acidente, principalmente questionando a qualidade do serviço de transporte público em Barueri, que é muito criticada pela população. Então, mas essa empresa em especial que presta serviços é uma empresa que já está aqui há muitas décadas. Muitas décadas. Vamos lembrar que a Halip, que é esse ônibus da empresa Halip, era uma empresa do grupo da Benfica. Na verdade, elas são ambas fazem parte do mesmo grupo. Então, quando a gente fala em Halip e Benfica, são duas empresas que têm lá o CPF diferente, mas elas fazem... CPF não, né? CNPJ. CNPJ quem tem sou eu. Elas fazem parte de um único grupo, que tem as duas empresas, enfim. E elas têm as queixas contra uma e contra a outra, são as mesmas. A queixa contra o mau serviço de transporte público oferecido à população de Barueri. É muito importante mencionar para aqueles que conhecem e utilizam o transporte público, nós temos taxas altíssimas por quilômetro rodado dessa empresa. Temos ônibus em estados e qualidades um pouco duvidosas, né, que não cumprem todos os pré-requisitos, né? Em especial, não tem todas... Aqui na região, elas têm ônibus muito melhores, correto, Décio? Do que de fato na cidade. A mesma empresa, ela oferece serviços em outras cidades melhores do que oferece em Barueri. Portanto, o problema, de repente, não é necessariamente a empresa, somos nós, a cidade, enfim. Vai haver uma coisa pessoal com a cidade de Barueri, mas eu gostaria muito de mostrar a diferença entre um ônibus da Benfica, para quem não conhece, essa empresa que cuidava no passado, né, durante muitos anos. Só ela, no município de Barueri. Está aqui os ônibus, para quem se recorda, e os ônibus da Halip. Isso. Né? Olha a diferença entre um e outro. É bem diferente, né? Um é vermelho e o outro é verde. Então. E isso demonstra que no município, aparentemente, o prefeito anterior criou uma lei antimonopólio nos transportes. Comenta um pouco sobre isso. Foi criada uma lei para que não houvesse uma empresa só na cidade, para proibir o monopólio. E a empresa que ganhou faz parte do mesmo grupo. Então, como eu disse, são dois CNPJs, mas, na verdade, é o mesmo grupo. As duas empresas são parte do mesmo grupo. Então, elas não concorrem entre elas, né? Até quando a Halip chegou aqui, a Benfica ajudou ali na estruturação. Muitos funcionários da Benfica foram trabalhar na Halip. Mas o que acontece, Vinícius, é que, do ponto de vista do morador da cidade, do usuário, as queixas são inúmeras. Você citou aí a qualidade dos ônibus, o problema dos horários, superlotação. Superlotação que mais uma das piores queixas é a superlotação. A forma de dirigir os ônibus, que parece que é muito agressiva, correto? Porque exatamente. Eu não conheço algum motorista da Benfica que tenha sido, da Halip, que tenha sido multado por excesso de velocidade ou por atravessar um sinal vermelho, por exemplo. Né? Mas eles fazem isso o tempo todo. Exato. Eles dirigem perigosamente, fazendo curvas de uma velocidade inadequada para um ônibus. Lá dentro tem idoso, tem mulher com criança no colo, tem gestante, pessoa com deficiência, e são inúmeras as queixas de pessoas que caíram no chão porque o motorista fez a curva muito rápido. Eu queria deixar claro que, de repente, o problema não são os motoristas. Pode ser também. Eles podem estar trabalhando sob pressão, sobre necessidade de cumprir horários, essas coisas todas. Então, e isso vai desaguar numa outra coisa que a gente tem falado. Em Barueri, nada é fiscalizado.
nada é fiscalizado. A gente tem exemplos de cidades do interior Sim. em que a forma do motorista dirigir é controlada pela prefeitura. Sim. Tem motorista que é mais penalizado pela prefeitura do que pelo Código de Trânsito. Porque a Perfeito. prefeitura... Aqui em Perfeito. Barueri não, né? A gente está cansado de ver os motoristas também cometerem infrações de trânsito e infrações no modo de se dirigir um veículo cheio de gente. Exato. Né? Bom, e aí é a nossa pergunta, né? Será que é a empresa que não sabe lidar bem com seus motoristas? Será que é essa falta de fiscalização da cidade perante a única empresa que há tantas décadas, né, utiliza e cuida dos transportes públicos daqui da região? Ou será que é uma combinação de vários fatores, inclusive de ingestão, né, por parte de grande... de quem, não só de quem fiscaliza, mas por parte do Ministério Público, dos A vereadores. Câmara dos Vereadores, né? Quais são as denúncias ou as queixas ou as opiniões dos vereadores sobre o transporte público na cidade? Eles têm ouvido críticas? De vereadores, Porque não. as críticas à população são enormes. Sim. Todo dia tem alguém reclamando da qualidade do transporte público, mas os vereadores eu não ouço muito eles falarem. Não. E exatamente, tem que ver até mesmo se a frota foi trocada recentemente, porque de quando em quando as empresas também são obrigadas Sim. a trocar a frota. E não é muito que aparece aqui na cidade. Isso tudo vamos apurar e vamos verificar, analisar com cuidados para que o cidadão, em especial todos aqueles que circulam em transporte público municipal, consigam sim ter maiores informações e solicitar os seus direitos também, né? E contamos com o protagonismo dos vereadores nesse caso, já que a gestão pública, infelizmente, está tapando o sol com a peneira. Bom, para você que chegou até aqui, considere deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem realmente utiliza o transporte e se inscrever no canal para estar sempre com notícias atualizadas sobre a cidade e a região. Muitíssimo obrigado, até breve.